Livro de Jó, capítulo 1, eu quero ler do verso 1 ao 5, porque hoje nós vamos falar da segunda temática dessa nossa reflexão que fala para nós um pouquinho sobre o sofrimento, e a gente vai começar a falar sobre essa anatomia de um mistério, na verdade, né? Anatomia de um mistério, anatomia do próprio sofrimento, porque o sofrimento ainda tem mistérios, ainda tem algumas coisas nas quais a gente não tem as explicações necessárias. Então, eu quero tomar o texto de Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, porque é nesse texto que nós iremos tomar como iniciativa, porque é baseado na história de Jó, que nós vamos falar um pouquinho dessa segunda temática, ou segunda reflexão sobre o sofrimento. Como todos nós já sabemos, estamos nesse propósito desde a semana passada, para também não só aprendermos um pouco do que a Bíblia nos ensina sobre, e ao mesmo tempo estarmos levantando clamor em relação a tantos nomes, a tantas vidas. Temos aqui na nossa caixinha de oração, vamos fazer isso no final, de joelhos, na presença do Senhor, buscando ao nosso Deus. E não há uma outra história, irmãos, que seja tão, digamos, importante, tão bem descritiva na Bíblia, e que também tenha um pouco a nos ensinar, que seja a história de Jó, né? Que não seja, né? A história de Jó, não existe outra. Jó, o livro inteiro, ele trata disso. Aqui em nossa igreja local, nós já tivemos a oportunidade de esboçar, de expor o livro de Jó inteiro. Ficamos 1 ano e meio, mais ou menos, aqui, pregando no livro de Jó, e aprendendo um pouco. Claro que a palavra de Deus, né, sempre tem um pouco mais para a gente aprender, mas a gente teve essa oportunidade aqui. Então, eu quero tomar a história de Jó, o livro de Jó, para a gente poder falar desse mistério, dessa anatomia de um mistério, dessa anatomia do sofrimento, dessa inexplicabilidade do sofrimento na vida de cada um de nós. Jó, capítulo 1, verso de 1 até o 5, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Deixa eu prosseguir um pouquinho a leitura, só para a gente saber um pouco do que acontece com este homem. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Só até aqui. Como eu disse, por que nós estamos tomando a história de Jó para ser uma base, para a gente falar um pouquinho sobre essa temática, falarmos um pouquinho sobre esse mistério, essa anatomia, né, do sofrimento, essa anatomia de um mistério que é o sofrimento. Porque a história de Jó é uma história que nos trará muitas lições a respeito disso.
né, nos trará muitas lições a respeito dessa realidade. A gente tem um homem que... O que esse capítulo 1 diz para a gente? Esse capítulo 1 vai, basicamente, dar primeiro relato, tá, de Jó, como aquele que é o cidadão que tinha o que era o que era no sentido de riqueza, no sentido de propriedade. Diz que ele era o maior do Oriente naquele contexto, né? Então, fala-se de alguém com muito poder, de alguém com muita, né, força e graça. Logo em seguida, o texto fala de um momento espiritual, de uma dimensão espiritual, quando os filhos de Deus, que são identificados, entendidos como os anjos do Senhor, estão presentes diante de Deus, e de repente a figura que é identificada como Satanás está entre eles. E Deus então chama e começa o assunto dizendo: viste o meu servo Jó? E o próprio Deus dá testemunho, dizendo que Jó era um homem temente, um homem que se desviava do mal e etc. E aí, nessa conversa, o Satanás vai dizer para Deus que ele só é tudo isso aí porque ele é um amigo. Aí Deus permite que Satanás pudesse tocar em tudo que ele tinha. Aí o texto vai continuar dizendo exatamente isso. Jó ainda mantém-se firme. Aí Satanás volta de novo à presença de Deus. E aí Deus diz assim: e aí, como é que tá? Continua firme como eu disse que era? Continua fiel como disse que era? E aí Satanás, pela segunda vez, diz: bom, é que ele é um camarada mais resistente, né? Parafraseando, um camarada mais resistente. Mas se tocar na saúde, ele realmente vai blasfemar. E aí Deus permite que Satanás tocasse na saúde. A alma, o espírito pertence a Deus, mas Deus tocou e permitiu que tocasse na saúde. E aí o capítulo vai fechar, mostrando que nessa de tocar na saúde de Jó, e o texto do livro de Jó vai mostrar as muitas coisas que Jó teve, úlcera, Jó teve a insônia, Jó teve mau hálito, Jó teve muitas situações, né, um conjunto de enfermidades, e automaticamente o texto vai fechar o capítulo 1, mostrando que Jó ainda faz uma declaração, dizendo que Nu veio do ventre da sua mãe, Nu voltou para lá, voltaria para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Por isso que eu quero, em primeira instância, dizer isso aqui para vocês. É que o sofrimento ele é universal. Ou seja, a Bíblia vai deixar claro para nós que todo o ser humano, uma hora ou outra, de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, ele vai passar por algum tipo de sofrimento. Na reflexão passada, na ministração passada, a gente falou um pouco disso. Não existe como a gente está vivendo nesse mundo caído com a ausência do sofrimento. A gente pode ter aqueles que têm sofrido um pouco mais, por várias razões, e aqueles que têm sofrido um pouco menos, também por várias razões. Mas não há como viver nesse mundo, nesse planeta Terra, nesse universo, sem que, de uma forma ou de outra, você, eu, qualquer ser humano, passe pelo sofrimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. O sofrimento, ele é universal, é uma realidade que qualquer ser humano há de passar de um jeito ou de outro, em maior e menor quantidade, de vez em quando, ou quase sempre, mas sempre passará. Por que isso é importante ser dito? É porque ainda existe, até no meio religioso, a ideia de que uma vez, por exemplo, no caso no meio evangélico, se uma vez você é de Jesus, se uma vez você é da oração, se uma vez você é um dizimista, se uma vez você nunca faltou um culto, se uma vez você nunca faltou uma ceia, coisas dessa natureza. Então, porque os amigos de Jó têm exatamente essa teologia na cabeça. A gente vai ver mais à frente. Porque é aquela teologia que ela ainda existe até hoje, desde Jó. E se a gente entende que Jó é de 1500 a.C., então vai somando. De lá para cá a gente tem aí quase 4.000 anos de história onde essa ideia ainda permanece. A gente ainda entende que o sofrimento ela seja, de alguma forma, sempre, nunca diferente, uma retribuição, alguma questão que tem a ver com o pecado. Ainda que, se você tomar atitudes erradas na vida, você vai ter consequências. Se você tiver escolhas erradas na vida, você vai ter consequências. A segunda coisa que a gente está dizendo aí nesse slide é que sempre, apesar de ser universal, mas sempre o sofrimento vai ser um mistério.
Por que o mistério? Porque nunca haverá a explicação dos mínimos detalhes. A gente está sempre fazendo aquela pergunta do porquê. Por que eu? Por que agora? Por que meu filho? Por que meu marido? Por que minha esposa? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que nesse ano? Por que nesse mês? Por que nesse dia? Por que nessa semana? A gente está sempre fazendo essas perguntas. Então, o que a gente coloca ali é: sabemos que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas ainda nós lutamos com ele. E esta apresentação nos oferece várias faces, né? O que a gente vai ver aqui. Em vez disso, propõe uma dissecação, né, honesta dessa natureza misteriosa através da história, que é uma história profunda, a história de Jó, contada, né, a princípio por ele mesmo, se entende, seu mesmo autor, cujo tema é o sofrimento, a teologia do sofrimento. Então, por um lado, a gente precisa saber que ela é uma realidade universal, mas, por outro lado, a gente tem que admitir que ainda há mistérios. Mistérios que a gente ainda não sabe. Aí lembrem-se que a gente até debruçou de manhã, né, no domingo, lá em Quarto Dourado, sobre o texto de 1 de Coríntios, capítulo 13, falando sobre o amor, e aí tem uma parte lá que Paulo está falando que o amor nos amadurece, e aí ele vai dizer duas coisas importantes. Uma, ele diz que era menino, e quando era menino agia como menino, pensava como menino, mas deixou de ser menino, então deixou as coisas de menino. Mas ele vai dizer assim, mas também em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Aí ele diz, mas chegará o tempo, chegará o momento, quer dizer, quando nós saímos dessa dimensão limitada, terrena, nós conheceremos um pouco mais e saberemos um pouco mais. Então, essa é uma das verdades que a gente não pode esquecer jamais, é que o sofrimento sempre vai ter um pontinho de interrogação. E na história de Jó, a gente vai aprender a não estar na busca dessas respostas. Porque a busca dessas respostas, ela só vai aumentar o nosso sofrimento. Porque a gente fica naquele sofrimento, que é o sofrimento de não entender o sofrimento. É exatamente essa. Aí a angústia é essa, Deus não disse, Deus não explicou, Deus não revelou, eu já li, eu já li de novo, eu já meditei, eu já refleti, mas ainda não entendi. Então, é por isso que a história de Jó vai exatamente nos ajudar a entender um pouquinho disso. Outra coisa muito importante aqui é isso aqui. O caso de Jó. A Bíblia vai dizer no verso 5, verso 5, que Deus vai dar o testemunho, verso 8 do capítulo 1, que Deus é quem vai dar o testemunho de Jó. E qual o testemunho que Deus dá? Qual é a visão de Deus? Ele é um homem íntegro, é um homem reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Então a gente já começa entendendo que o que é essa introdução, esse prólogo aqui, esse introito aqui, os amigos de Jó não ouviram. Se tivessem ouvido Deus dizer isso, nenhum deles chegaria para Jó, cada um no seu discurso, e foram 3 ciclos de cada um dos 3 falando e Jó respondendo. Aí, quando terminar, voltava de novo, segundo ciclo. Aí veio o primeiro, Jó respondia, veio o segundo, Jó respondia, veio o terceiro, Jó respondia. Aí voltou o terceiro round, foram 3 rounds, com 3 falando e Jó respondendo. Para no último vir o Eliú, que é o que, digamos assim, eu vou dar a sacada final, a resposta final. E a Bíblia diz que Jó nem responde. Ô, Jó estava cansado demais de tanto responder, tanta gente, né, várias vezes. Ou então Jó, como quem disse assim, meu amigo, eu já estou cansado, pode falar sozinho aí e seja o que Deus quiser. Mas olha só o que Deus está dizendo. Essa é a visão. A visão de Deus, aí está um dos mistérios do sofrimento, que a visão de Deus é a visão que olha para nós e nos vê como seus filhos. Olha para nós e nos vê como seus servos, falando dos cristãos, tá? Olha para nós e vê como aqueles que vão de aprender, vão de crescer. Mas, ao mesmo tempo, tem uma realidade. A realidade é nua e a realidade é crua. Qual é a realidade da Terra? A princípio, é uma realidade que está assim, legal. Olha que família maravilhosa. 7 meninos.
3 meninas, são 10. Riqueza extraordinária, naquele contexto, 7.000 ovelhas. A gente leu, está no texto. 3.000 camelos. 500, não é 500 boi, não, é 500 juntas de boi. 500 jumentos. E o texto diz que ele era o maior do Oriente. Então, era o homem mais rico, como a gente diz no carioquês, né? É o mais podre de rico do Oriente. Tá bom, não tá bom? Pô, tá maravilhoso. Mas qual é a realidade? A realidade está do versículo 13 em diante. Que a gente não leu, só citei. Um belo dia, tá lá. Os filhos comendo, bebendo e tal. E aí pastando junto a eles, e de repente os sabeus, era um povo, não é? Daquela época, atacaram e levaram tudo. O ladrão chegou, tipo no karaokê, perdeu o mano, levou, e ainda diz que mataram os servos ao fio da espada para não ficar queima de arquivo, literalmente isso aqui é queima de arquivo, mas teve um que conseguiu escapar, e só conseguiu escapar para ir lá e dar a notícia ruim. Aí o texto continua, dizendo no verso 16, que um belo dia estavam lá, fogo do céu que caiu, queimou as ovelhas, ainda tinha sobrado ovelha, os céus estavam no canto das ovelhas, mas um belo dia cai fogo do céu, destruiu tudo, seu churrasco santo, não escapou nada, só o sujeito que saiu que caiu do céu. Imagina a cabeça de Jó e dos amigos de Jó. Se fogo caiu do céu, isso aí não é coisa dos homens, isso é coisa espiritual. Isso deve ser juízo. Não, isso não é juízo, é demônio, é capeta. Sabe o que foi? Mas fogo caiu do céu. Aí a coisa não terminou. Verso 17. Que enquanto um está acabando de contar a desgraça, que já é o segundo, já chega o terceiro, antes dele terminar. O terceiro chega e diz: agora foram os caldeus. Os caldeus também se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram tudo embora. Mataram também os servos ao fio da espada, só escapou para vir dar a notícia. Então, dando para vocês entenderem que aí começa já a questão do mistério em relação ao sofrimento, porque a gente olha a visão de Deus. Deus não olha para você em meio ao sofrimento do mesmo jeito que você se olha. E mais diferente ainda do que os outros te olham. Porque muitas vezes os outros que estão te olhando enquanto você está no sofrimento, seja o olhar dos amigos de Jó. É o olhar que está com, o dedão, desse tamanhozão, apontando você. Ou então aquele olhar e aquela compreensão que na verdade não está compreendendo nada, que está complicado. Então, isso é algo do qual eu e você precisamos entender que é o mistério que a gente precisa saber lidar com ele, e Deus, a gente buscar a visão de Deus a nosso respeito, porque os amigos de Jó podem não ter sabido, mas Jó entende-se que sabe o que Deus disse a seu respeito. Jó é aquele que sabe qual é a visão de Deus. E Deus está dando testemunho. Em capítulo 42, no verso 7, Deus ainda vai dizer: Senhor, e etc. e tal. Ele não errou. E Deus disse que ele não errou. Então, é importante a gente entender isso aqui. O que acontece? Olha a catástrofe. Primeiro, gados e servos. Bois e jumentos levados pelos sabeus. Depois, rebanhos de servos. Ovelhas consumidas por fogo. Vai embora. Catástrofe atrás de catástrofe. Terceiro, logística e servos. Porque a logística aqui muitos camelos, a turma, né, dos caldeus se dividiram em 3 bandos, que é para tipo assim, não vai ficar para trás um camelo sequer.
vão levar tudo, não ficará um para contar a história. Então, aquela coisa da estratégia mesmo. Um cercou daqui, outro cercou de lá, levou tudo. E para ficar pior a situação, está lá o versículo 18. O versículo 18 diz que quando esse terceiro está falando dessa terceira desgraça, chega o quarto. E essa aqui foi a atacada final, gente. O quarto chega e diz assim: o patrão, o mestre, ou seja lá qual for a forma como tratavam Jó, seus filhos e suas filhas, os 10, estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. Dessa vez, estava na casa do irmão mais velho. É como se fosse na casa de cada um deles, eles se reuniam todos, e depois Jó se reunia todo mundo na casa dele. O que leva a gente a entender, queridos, se eles são já adultos e têm as suas casas, e já estão até, inclusive, fazendo festas, naquele contexto já são casados. Então, se entende que pelo menos 7 muchachos, 7 homens, já têm as suas mulheres. Então, a gente já tem aí 14. E se a gente entender que essas 3 irmãs, né, no caso, 3 filhas, também eram casadas, já tem mais outros 3. Então, a gente tem mais 6 na história. Então, na brincadeira, que, no mínimo, que quando essa casa cai, quando esse telhado cai, os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar. Quer dizer, só escapa um para dar notícia desgraçada para Jó. Então, se a gente entender que são todos casados, a gente tem 20 pessoas morrendo numa tacada só. Se a gente também ainda pensar que tem filhos de alguns desses, a gente bota mais 5 por aí, ou se cada um tem pelo menos um, tem mais 10 por aí, então 30. Então, não estão casadas, mas os rapazes sim. Então, Jó e a esposa não perdem só filhos, perdem noras. E provavelmente genros. E não sabemos, a gente não pode, a gente fica aqui na conjectura que a Bíblia não diz, tá? Mas perde. A Bíblia também depois lá vai dizer que quando Deus vai recobrar a família a Jó, Deus, claro, leva um tempo, né? Um nascendo do outro, mas Jó tem de novo mais 10 filhos. Lá o capítulo 42 vai dizer isso para a gente. Então, a catástrofe é em 4 atos sucessivos. Aí eu imagino para você. Você imagina, irmão, o que é isso? Você imagina o que é isso? Olha só. A gente fica entre a fé declarada e a dor sentida. Lê comigo o versículo 20 e 21 do capítulo 1. Olha só. A fé declarada. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pula com o capítulo 2. Lê comigo o capítulo 3, verso 1. É o capítulo inteiro, tá? Mas a gente vai ler só o verso 1. Porque o que eu quero mostrar para você é que quando a gente está no sofrimento, a gente passa por essa situação. Qual a situação? Ao tempo que você tem a declaração de fé, você também está sentindo a dor. Aí vai ter aquele dia que é o dia que você está cuspindo fogo, pingando azeite, que parece que você não tem a dor, que parece que você não está nem aí para a própria luta, para a própria dificuldade, mas é o teu momento da fé. O teu momento que você está ali declarando que o Senhor é o Senhor da tua vida, mas vai ter aquele dia que você vai dizer o que Jó disse aqui. Olha o verso primeiro. Depois disso,
Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Só para você ter uma ideia, está ali no slide. Do versículo 1 ao versículo 10, ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele vai dizer assim, ó, eu não deveria ter nascido. Não vou nem perguntar, mas talvez algum de nós já tenha dito isso. Nascer para isso? Para essa realidade? Era melhor nem ter vindo ao mundo. Era melhor nem ter nascido. Do versículo 11 até o 19, ele vai falar a segunda coisa. Qual é a segunda coisa que ele vai dizer? Ele vai dizer, eu, mesmo se tivesse nascido, já que nasci, devia ter morrido logo. Não devia ter durado muito tempo, não. Assim, nasceu, mamãe olhou e já morreu. Não ficaria nem um dia de nascido. Não sairia nem do hospital. Não sairia nem da incubadora. Se ficasse na incubadora lá uma semana, 8 dias, Aí do verso 20 ao 26, que termina o capítulo 3, é quando ele diz, bom, já que eu nasci, quer dizer, né, a ideia era não ter nascido, nasci. E já que eu não morri logo depois do nascimento, estou aqui, então, é o seguinte, pode executar agora? Pode levar agora? Pode matar agora? Já que eu nasci, e já que eu não morri antes, dá para morrer agora? Dá para ser nesse exato momento? Olha o versículo 24 do capítulo 3, tá? De Jó. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam com água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Mas é isso que ele está dizendo. Verso 11, por que não morri ao nascer? É o que ele está dizendo. E aí, esse é o mistério. O sofrimento não tem como a gente explicar. Então você tem um camarada que tem as maiores declarações de fé, que a gente gosta de citar algumas delas. Eu sei que o Redentor vive, e por fim se levantará sobre a face da terra. Está lá no 19, verso 25. Ainda que ele me mate, nele esperarei. 13, 15. É a declaração desse mesmo homem. O meu advogado está no céu e está nas alturas daquele que advoga a minha causa. 16, 9. Crescer nessa fé. Mas é o camarada que no capítulo 3 inteiro, é o capítulo todo, tá? Ele está amaldiçoando o dia que nasceu, ele está amaldiçoando logo depois que nasceu, e ele ainda está amaldiçoando o dia chamado hoje. Ele diz, bom, já que eu nasci, e já que não morri logo depois de nascer, que eu morro hoje. Mas, ao mesmo tempo, é o camarada que vai, em dados momentos, fazer a sua declaração de fé. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? É que a nossa lamentação, ela só não pode ser confundida com a murmuração. Já falamos isso aqui em outras ocasiões. Só uma definição rápida. Murmuração é a fala de uma ausência da fé, de quem já se desconectou de Deus, do Senhor, e que começa a apontar para Deus como quem diz assim, tu é isso aí mesmo? Tu é Deus mesmo? Tu é uma mentira, tu é uma ilusão, tu é um engano, tu não existe, porque senão não estava onde eu estou, pelo jeito que eu estou, sofrendo pelo que eu estou. É mais ou menos como você vai evangelizar alguém e encontra alguém dizendo assim, ó, se Deus existisse, não haveria sofrimento. Isso é murmuração. Então, na vida de um cristão, é só você pegar aqueles textos de Números, quando a nação de Israel no deserto murmurou, porque quando ela não murmura pela situação em si, ela murmura pelo Deus, que, segundo eles, não é Deus, porque deixa-os passar pelo que eles estavam passando. Então, por isso que Deus não aprova murmuração, em momento algum. Agora, lamentação. Tem um livro na Bíblia que o nome é Lamentação. Porque a lamentação, ela é a queixa, ela é o grito de dor dos da fé, que está gritando a pessoa certa. A quem que você grita? A Deus.
Quem é que você chama? Ele. O capítulo 23 de Jó é um interessante, que a gente vai mais na frente tocar nesse assunto. Jó está dizendo assim: eu preciso que o Senhor venha falar comigo. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso conversar com o Senhor. Onde é que é o tribunal do Senhor? Fala aí, que eu vou lá. E eu nem chamei advogado nenhum. Eu tenho todas as argumentações a meu favor para advogar a minha causa diante do Senhor. Mas eu preciso falar com o Senhor. É isso que ele diz no capítulo 23. Ah, se eu soubesse onde é o teu tribunal, eu mesmo me apresentaria diante dele e advogaria a minha causa. Aí lá no verso 9 e 10, ele fala assim: inclusive prova-me como um ouro, e eu sairei puro como ouro. E ele vai dizer: segui os teus caminhos, e o Senhor guiou os meus passos. Então, essa fé declarada, ela não anula uma dor sentida. E quando você grita com um grito de fé, de quem está dizendo: Pai, está doendo, Senhor, até quando? Deus entende, Deus compreende, Deus trata, Deus responde no seu tempo. Deus não vai acusar isso como uma murmuração, porque a princípio é uma lamentação. Lamentação é quando você está chorando aos pés do Senhor, quando você está gritando o grito da dor, quando você está dizendo: Deus, está pesado, Deus, está doendo, Deus, Senhor, até quando? Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, venha ao meu encontro. É como casos em que Jesus também curou gente nos evangelhos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O sujeito está clamando a quem? A Jesus. A mulher do fluxo de sangue está indo atrás de quem? De Jesus. Então não é o grito da murmuração, é o grito da lamentação. E é isso que a gente vê em Jó. Uma teologia que é a fé declarada, mas você mais à frente vai ver ele também sentindo a sua dor. E aqui é uma angústia daquela pesada, tá, irmão? Daquela angústia forte. Mas só que Jó passa um outro probleminha. Qual o outro probleminha de Jó? É que Jó tem uns amigos da onça que vem para dar o diagnóstico deles. E qual é o diagnóstico dos amigos da onça? De Jó, que ainda até hoje é o diagnóstico que as pessoas dão a teu respeito, a teologia da retribuição. Não dá para a gente entrar nos detalhes que o tempo iria, tá? Mas cada um deles, Elifas, Bildade, Zofar, todos três entendem que se ele está sofrendo, esse sofrimento é fruto de um erro, de um pecado, de uma falta com Deus. Porque a teologia deles entende que o pecado causa sofrimento e castigo. Enquanto que o arrependimento ou a santidade causa a bênção e no caso do arrependimento, causa a restauração da bênção. É o que você vai ver ali no cantinho lá. Então, essa é a teologia deles. Cada um vai para um lado, tá? Um diz que Deus abandonou, que é o deísmo, Deus largou para lá. Outro diz que Deus é o Deus da retribuição, da teologia da prosperidade, você não está prosperando porque está em pecado. O outro diz que Deus é o Deus assim tão soberano que Jó precisaria alcançar mais de Deus. Então, o que a gente está colocando ali é que os amigos de Jó operam com uma lógica muito simples. Deus abençoa o justo e castiga o ímpio. Está resolvido. E é essa teologia que você está ouvindo pregar em muitos púlpitos aí. Aí, se você está nadando no dinheiro, se você não tem uma dor de cabeça, não tem uma dor de dente, está tudo assim, não, nem chove no teu bairro, ou então na tua rua, ou então em cima da tua casa, nem chove. Luz não acaba, água também não, nada. Não é? Nada de ruim acontece com você. Aí Deus é contigo. Mas se acontecer algum probleminha, irmão, não sei não. Vamos orar aí, irmão. Vamos ver o que é. E a pergunta que a gente sempre faz é essa aqui, O que você, se a gente está perguntando ao outro, ou a nós mesmos, o que eu fiz para merecer isso? É a perguntinha lá, irmão, o que você fez? Fala comigo. Estou aqui como seu amigo. Fala comigo aí. O que foi que você fez? Né? De repente é isso aí que é a questão, né?
A Bíblia até manda, né, orar pelos enfermos, orar pelos atribulados, orar pelos angustiados. E se tiver pecado, é melhor confessar, né? Que aí a oração tem... Pode falar, tá aqui, né? Sou teu amigo, sou teu irmão. Aí a gente vem com toda a meiguice, mas na verdade a gente está dentro de uma teologia, que é a teologia errada. Mais uma vez, irmão, só para a gente não esquecer. Nossas ações têm consequências. Então, um exemplo, se eu não cuido da minha saúde, eu posso ter consequências relacionadas a isso. Se eu não me preparo para um futuro melhor, eu posso ter um futuro não muito promissor. Se eu não me profissionalizo de coisa alguma, não aprendo profissão nenhuma, eu posso ter portas fechadas todo o tempo e nunca conseguir um emprego na vida, porque eu não sei fazer coisa nenhuma, nem capinar o quintal, nem lavar um banheiro. Então, não é disso que a gente está falando, não. Tá? Então, na vida de muita gente, às vezes o que está passando, lembra que nós falamos semana passada, o que possa estar passando não tem nada a ver nem com Deus e não com o diabo. Tem a ver com as suas escolhas. Okay? Mas aqui, em relação a Jó, tinha nada a ver com a escolha de Jó. É algo que veio uma coisa atrás da outra, 4 catástrofes, uma atrás da outra, sem dar tempo. E lembra que eu falei aqui em outras oportunidades, irmãos? Parece que a luta, ela é tipo assim, ela não vem carreira solo. Ela vem no mínimo de dupla para lá. Ou vem em dupla, ou vem em banda, ou vem em bloco. Quando vem, já vem. Aí que tu diz, gente, Senhor, tem misericórdia. Aí quando tu começa a respirar, aí não, o bloco ainda está passando. Né? A banda ainda está tocando. Ainda tem mais uma música para cantar, ainda tem mais um Deus eterno. Então é isso que eu e você temos que tomar cuidado. Porque o diagnóstico dos amigos de Jó é o diagnóstico de uma teologia da retribuição. E a gente tem que fugir disso, irmãos, porque isso só angustia cada vez mais, isso só atribula cada vez mais, isso só faz a gente entender errado o que a gente pode estar passando. Aí a gente não aprende, aí a gente não tem da parte de Deus as coisas boas que a gente precisa ter e a gente não vence na vida como a gente deveria vencer no meio do sofrimento. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante aqui também. Essa ideia do sofrimento, ela vem sendo trabalhada na história da igreja por muita gente. E eu queria citar 3 aqui, teólogos que falaram muito sobre isso, escreveram sobre isso, e isso tem muito a ver com a maneira da gente entender o sofrimento hoje. Um é Calvino, que foi um grande teólogo, na Reforma Protestante. O outro foi o Karl Barth, que também começou a entender um pouquinho a respeito desse assunto. E o outro foi um teólogo muito mais católico, né, que foi o Tomás de Aquino, falando um pouquinho sobre sofrimento. O que eu quero chamar a atenção é que esse é um assunto que não é de hoje, não é de agora. Tenta-se entender sofrimento desde sempre. A gente está falando da história de Jó. Já estamos falando de amigos de Jó. Mas na história da igreja teve quem escreveu, teve quem pregou, teve quem falou, teve quem tentou, de alguma forma, falar a respeito disso. Mas eu achei interessante esses 3 aqui, porque ainda é uma maneira da gente enxergar o sofrimento. Um deles chega um pouquinho mais perto da realidade, o outro ainda está muito, muito distante. E a gente precisa entender um pouco isso aqui. Porque a história de Jó é tão profunda, né, dentro dessa questão do tema do sofrimento, que ao longo da história da igreja, esse tema é um tema que ainda continua sendo dito, sendo falado, sendo explicado, sendo analisado, sendo refletido e etc. Olha só, para você entender. O João Calvino, ele foi um líder que foi levantado na época da Reforma Protestante, na cidade de Genebra. E era uma época em que havia uma situação muito caótica, muita luta, muito desafio, muito sofrimento, muita dificuldade naquele contexto político religioso. E a maneira como ele enxergou o sofrimento foi o seguinte: ele entendia que Deus é soberano e que a gente não tem que, em momento algum, perguntar nada. A gente só tem que agradecer e louvar e vamos embora. Por isso que a teologia de Calvino foi uma teologia de que Deus é soberano e ele põe ordem nas coisas e não tem que explicar nada a ninguém. E que você também não tem que ficar perguntando nada, não. Você só tem que dar glória a Jesus e vamos embora. Tipo, cegamente seguindo, sem nenhum alívio de coisa alguma.
E ele chegou a dizer que Jó errou porque Jó tentou perguntar, que Jó tentou questionar. Jó disse que queria conversar com Deus e queria entender Deus. Então, Calvino ele vem com essa teologia de que você não tenha o direito, deixa eu usar o termo direito, né? Mas que você não tenha a possibilidade de, pelo menos, chorar diante de Deus e dizer assim, Deus, está doendo. Senhor, eu estou meio assim, sem entender o que está acontecendo. Isso ainda é pregado hoje. E isso não é muito dentro do que a Escritura nos ensina, apesar de Calvino ter sido um grande teólogo da história. Ou seja, o que a gente vê na Escritura? Acabei de dizer, a gente tem um livro inteiro na Bíblia com 5 capítulos, cujo nome do livro é o quê? Lamentações. É um Jeremias que está vendo toda aquela caoticidade acontecendo. Jeremias sabe que é Deus que está agindo. Jeremias sabe que aquilo tem a ver com os profetas que vieram falando e ninguém ouviu. Aí agora Deus vem numa disciplina cirúrgica. A preventiva ó, entrou num ouvido, saiu no outro. A corretiva, que foi uma guerra aqui, uma luta lá, também não resolveu nada. De vez em quando Deus deu uma lapadinha assim no traseiro de Israel, pá, na coxa de Israel, nas pernas de Israel, mas Israel nem aí. Aí Deus disse assim, agora eu tenho que ter aquela disciplina cirúrgica, foi o cativeiro. Mas, ó, está inspirado e está nos textos bíblicos. 5 capítulos, onde ele está chorando, onde ele está lamentando. Então, Calvino, de alguma forma, foi muito radical em dizer que a maneira da gente lidar com o sofrimento é só glorificando a Deus sem entender nada. Mais uma vez, ainda vai sempre ter algum mistério dentro do sofrimento que você não saberá. Mas a Bíblia, ela não te proíbe que você chore, que você lamente, que você diga, Deus, dá uma luz pelo menos. Senhor, me conforte. Senhor, me ajude a me equilibrar aqui para eu não ficar completamente perdido, ou pelo menos para não pensar errado. Só não deixa eu pensar errado. Ainda que o senhor não explique nos mínimos detalhes, mas não deixa eu entrar em teologias erradas, em pregações erradas, em conversa errada, em louvor que eu ouvi errado por aí, em conversa fiada de alguém lá da esquina. Não deixa eu entrar no caminho errado, porque eu já estou na dor, e que eu não faça dessa dor uma dor maior ainda por estar na compreensão errada. Então, Calvino entra por um outro caminho. Aí vem o Calbart e ele vai dizer o seguinte, que a crise do sofrimento é uma crise teológica. Aí eu acredito que o Calbart ele chegou um pouquinho mais perto da realidade de muitos de nós. O que ele está dizendo aqui? Que o maior sofrimento de Jó não foi o sofrimento, foi não entender o sofrimento. E às vezes o teu sofrimento, o meu sofrimento, qual é? É que a gente não está entendendo o nosso sofrimento. E a gente quer entender. Aí a dor, ela pode ser desse tamanho. Mas porque você não está entendendo o sofrimento, a luta e tal, como é que fica a dor? Desse tamanhozão. Porque você fica mais angustiado. Você fica mais atribulado, aí a força vai embora, o estresse chega, o esgotamento vem, e aí, às vezes, a luta é luta, tá? Ninguém está amenizando luta de ninguém, cada um tem a sua luta e a gente vai dando glória a Jesus e orando uns pelos outros, ajudando o que é possível. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes a nossa luta ela é aumentada, porque a gente não compreendeu a luta. Então, o tamanho da luta é desse tamanho, mas para a gente não compreender, para a gente não conseguir conciliar, porque aqui a questão é, como é que eu vou conciliar um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus que, no piscar de olhos, resolve qualquer coisa, um Deus que ressuscita, um Deus que criou do nada o universo, com a minha dor, com a minha luta, com o meu problema, com a minha causa. E aí eu fico assim, ué, o que está acontecendo? Será que esse Deus não é tão bom como eu acho que ele é? Será que esse Deus não é tão poderoso como eu acho que ele é? Aí começa. Aí a sua angústia ela fica maior do que a sua própria luta. Então, Calbart está entrando por esse caminho. E o contexto dele é o contexto de uma igreja lá na Alemanha, que ela estava, inclusive, perdendo a voz como igreja naquela cultura, estava sendo uma cultura também de luta, de sofrimento também. E aí, o que estava acontecendo? Tinha muita teologia. Tinha muito teólogo, mas tinha uma praticidade muito pequena daquilo que se ensinava, daquilo que se escrevia, daquilo que se falava. E aí vem o Tomás de Aquino, que foi um católico, que foi um teólogo mais voltado para o catolicismo. Ele nos ajuda a entender um pouquinho mais, por incrível que pareça, que é exatamente o que a gente olha no livro de Jó. Ele vai dizer que o que Deus está corrigindo não é a teologia de Jó. Deus está corrigindo Jó. Olha só, a gente sabe
o quê, mas a gente não sabe o como. Tem teologia na sua vida? Quer dizer, tem estudo bíblico na sua vida? Tem. Vamos falar da gente, vamos falar da gente. Falta ensinamento? Não. Falta compreensão da Escritura? Não. Falta palavra? Não. E a gente sabe o quê? Mas quando a dor chegou na gente, como é que a gente vive o que a gente sabe? Aí a gente não sabe como. A gente sabe o quê? A gente tem ensinamento. A gente canta, a gente prega, a gente lê. Está na nossa revista? Está nos nossos estudos bíblicos? Está nas nossas conferências? Está em tudo isso. Mas quando a dor chegou na gente, quando ela bateu na nossa porta, quando ela está uma dor assim, meio durável, às vezes dias, meses, às vezes mais de um ano, aí é o saber como. Então, Tomás de Aquino está dizendo o seguinte, ó, Deus não estava corrigindo a teologia de Jó, mas o próprio Jó. Porque o sofrimento, ela é uma arena. A gente está na arena, onde a gente sabe o quê? A gente tem um conhecimento teórico, a gente sabe o que a Bíblia ensina, a gente sabe o que Deus diz, eu já aprendi, tá? Eu não sou um crente ignorante, não, eu sei. Mas só que a hora que você está na prática de vivenciar isso, opa! Rapidinho, a gente fala de uns amigos de Daniel, que a gente prega com muita força. Vem um imperador, constrói uma estátua, 40 de altura, metros, né? E 4 de largura, manda a orquestra tocar, todo mundo tem que se dobrar diante da estátua. Aí tem 2, 3 doidos. Que são os únicos que não fazem isso. Quando aí ele chama aquele desafio, aí lá no versículo 15 de Daniel 3, o rei diz assim, ó, eu vou mandar tocar de novo. Como quem diz assim, eu vou dar outra oportunidade a vocês para dizer assim, talvez vocês não tenham entendido bem, ó, e se vocês não fizerem dessa vez, eu os lançarei na fornalha de fogo ardente. Que eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. E ele termina fazendo a seguinte pergunta, quem os poderá livrar das minhas mãos? Irmão, a resposta dos amigos de o Misael, Ananias e Azarias, que a gente chama mais de Sadraque, Mesaque e Abednego, olha a resposta deles. Ó rei, nós sabemos quem pode. É o sabe que. Eles têm a teologia, eles têm a verdade, eles têm o conhecimento. Mas olha só, como é que eles ainda não sabem o como. Se ele nos livrar, estaremos livres. Se ele não nos livrar, nós não estaremos livres da fornalha. Mas o Senhor vai precisar saber de uma coisa. Olha o como. Nós não iremos nos dobrar diante da sua estátua. Então, eles tinham a ciência do Deus que pode, do Deus que faz. Mas ainda não sabiam o que Deus faria. Mas eles praticam o como não vão nos dobrar. E vem, só Deus sabe agora, a gente vai saber na hora. E aí o que acontece? A gente já conhece a história. Eles não se dobram. O rei manda aquecer 7 vezes mais e o joga lá. E quando joga lá, aí é a hora do como. O como na prática, como é que eles permaneceram fiéis ao Senhor e viram o Deus que guarda dentro da fornalha. Até que o rei olha e diz assim, quantos homens que vocês jogaram? 3. São 2 fenômenos que eu estou vendo aqui. Primeiro que eu estou vendo 4. E o segundo fenômeno que eu não estou vendo torrado, estou vendo andando, passeando, fazendo uma turnê dentro da fornalha. Tira esses homens de lá. E o texto bíblico, quando lê a Bíblia, não lê com atenção. Porque tem coisa que não é teologia em si, de você estar lendo o livro X, Y, Z. É a leitura da Escritura. O texto diz que eles saíram da fornalha sem cheiro de fumaça. Irmão, você entrou na sua cozinha, até para beber água, tu já sai com o cheiro da cozinha. Tu nem ligou nada, já sai com o cheiro da cozinha. Se você for fritar um ovo, já sai com o cheiro do ovo, sei lá do que for. Eles entram numa fornalha aquecida 7 vezes mais. E, outro detalhe, o texto diz que nem fio de cabelo se tostou, tá? Nem um fio. Então, talvez o Tomás de Aquino é o que chegou um pouco mais dentro dessa verdade que a gente
vai aprender hoje aqui e fechar. Quais são as lições, então, que a gente aprende com Jó e a gente vai fechando aqui? Qual a primeira lição que a história de Jó ela vai dizer para a gente? Eu só peguei uma referência, tá? A primeira lição é, dá para ler comigo? Vamos lá? Debater com Deus faz parte da fé. Deixa eu explicar o debater, tá? Debater, mais uma vez. Não é essa coisa do crente que fica aí, eu decreto, eu determino, Deus, onde é que tu está? Não, isso é maluco, isso é doido, isso é varrido da cabeça, isso é surtado. Outra coisa, isso aí. Outra coisa é você fazer como um Jeremias, você, muitas vezes até como o próprio Moisés, chegou e disse, Senhor, me mata, me leva, não é? Ainda que a gente não incentiva esse tipo de oração, a questão é, você pode, como Jó disse, Senhor, ouça minha voz, Senhor, está doendo, Senhor, até quando? Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me, Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, tem compaixão. Assim como muita gente foi ao encontro de Jesus, mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, o centurião, né? Muitos desses foram até Jesus e disseram, Senhor, socorre, Senhor, vem no meu encontro. Outros Jesus chegou e abençoou, mas outros foram até Jesus, caminharam até Jesus. Então aqui o texto de Jó 13:3 diz assim, ó, falarei ao Todo-Poderoso, quero defender a minha causa perante ele. Aí o capítulo 23, verso 1 até o 10, você também pode aí anotar que também faz parte. Então, o que a gente está aqui aprendendo? Deus valida a jornada de Jó. Deus repreende os amigos de Jó. Esse texto aqui, ó, vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó, é o capítulo 42, verso 7, tá? Olha só como é que Deus está dizendo que Jó, apesar da sua angústia, por que Deus repreende Jó? A repreensão de Deus em relação a Jó é que Jó, na sua queixa, Jó só não soube que Deus é Deus. Acima de qualquer coisa, e que Deus cuida até no meio do sofrimento. Aí por isso que quando Deus começa a responder Jó, Deus não responde respondendo as perguntas. Deus responde fazendo pergunta. Só para fazer Jó se colocar na sua própria posição e dizer assim, falei de coisas que não sabia, discorri sobre coisas que eu não entendia. Senhor, me arrependo do pó e nascendo. Louvado seja o nome do Senhor. Te conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos, meus olhos te veem. Ou seja, ele aprendeu como. Até então ele sabia o quê? Mas na experiência ele soube como. E nesse saber como, ele cresceu na fé e aprendeu mais de Deus. Então a primeira lição é essa, tá, irmãos? É a lição de que eu posso, o debater aqui eu posso lamentar, eu posso chorar, eu posso pedir, eu posso, dentro desse parâmetro, em que você não vá para a murmuração, é quando você busca o Senhor. Segundo, é que o sofrimento nos ensina a viver. É o texto que eu acabei de citar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Essa versão diz assim, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, falamos na semana passada, sofrimento é educativo. Não tem jeito. Educa de um jeito ou de outro. A jornada através da dor transformou o conhecimento de Jó, a tempestade e a luta não o destruíram, elas os prepararam, né, para uma revelação mais profunda e a crise gerou clareza. Então, o que eu oriento? Sempre. Precisa você buscar luta, precisa você buscar tribulação, precisa você buscar prova, mas saiba que a luta, a prova, a tribulação é educativa. Ela vai te fazer crescer. Ela vai fazer você amadurecer. Terceira lição é essa. O sofrimento tem que levar a gente à atitude. Tem que levar a gente à ação. Olha o que Deus vai dar como ordem para Jó. Orar pelos caras que durante toda a sua luta só fizeram o quê? Apontaram com o dedão. Só oraram com ele 7 dias. Depois do 7º dia, já levantaram da cinza do pó, trocaram a roupa, botaram a roupa de gala e começou a fazer gabinete pastoral com Jó, do tipo, confessa, confessa, confessa.
Mas é para essa gente que Deus está mandando Jó orar. Olha só, Deus não mandou Jó para outro lugar, não. Ora por eles. Abençoe-os. Então a restauração de Jó ela não acontece de modo isolado. Ela começa com uma tarefa. Qual é a tarefa? Orem por esses amigos aí. Esses amigos agora sim vão se converter em verdadeiros amigos, porque a consciência deles vai dizer assim: gente, se eu estou no lugar desse cara, eu vou atirar na testa, um tiro só. Esse cara veio orar por mim, esse cara veio orar por nós. Às vezes Deus faz isso com a gente, eu costumo chamar de laço divino, né? Às vezes aquela pessoa que seria a última que você iria lá, orar por ela, que foi a que te maltratou, que foi a que te cuspiu na cara, que foi que falou mal de você, que foi que arrumou um buraco para você, e você está orando para que Deus tenha misericórdia, se salvar, se salve, mas salve do outro lado do planeta, que eu não quero nem ver ela salva. E de preferência eu quero encontrar com ela nas mansões celestiais. Aí, de repente, quando aquela pessoa está lá no fundo do poço, como alguns pastores gostam de dizer, quem é que Deus direciona, manda para lá, para estender a mão e tirar aquela criatura do fundo do poço, né? Aí você canta com o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Aqui, irmãos, olha só, citando 1 de Pedro 4,19, o texto diz assim: ó, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Outro texto que a gente leu semana passada aqui é o de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 13 em diante. Então, vamos aprender essa lição. O sofrimento tem de nos levar à atitude do bem. Atitude do bem que ela vai ser consolo para a vida de outros, ou seja, consolo que a gente recebe é para ser compartilhado. A dor nos qualifica para a gente ser mais empático. Inclusive, a gente aprende a ver a dor do outro. Porque enquanto a gente não sente dor, a gente tem aquelas palavras de vitória muito vazias, sabe? Aquelas palavras que a gente fala de muito vazia, a gente nunca viveu. A gente, Aí quando é a nossa vez, se alguém for falar a mesma coisa que a gente falou a vida inteira, a gente até chega a dizer assim, porque não é você, né? É você que está sentindo. A dor, ela nos faz entender melhor a própria dor e poder entender melhor a dor de outros. Para a gente fechar, qual é a grande virada? A gente já falou lá atrás. A virada desse mistério do sofrimento, dessa anatomia do sofrimento, é a gente viajar do saber o quê para o saber como. Porque saber o quê é teoria, é conhecimento aqui. Eu sou instruído, eu não sou ignorante, eu sei a verdade. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu canto, eu leio, eu sei. Outra coisa é, eu pratiquei. Eu vivi na pele. Lembra de Paulo, Gálatas 6:17? Trago no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo que ele está falando é tanto espiritual quanto física. Você vai para 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante, Paulo também está dando uma lista ali que eu chamo de desgraçada. Paulo vai falar de naufrágio, de fome, de nudez, de perseguição, de falsos irmãos. Paulo bota até falsos irmãos na lista também. Nem isso ficou de fora. E ele está dizendo que Deus ali cuidou dele. Então, a maior lição do livro de Jó não é uma nova doutrina, mas um novo modo de viver, um novo modo de vida. Em um mundo que busca autenticidade, a fé mais poderosa é aquela que funciona na prática, não na fala, não no canto, não na teoria, não no discurso, mas na prática, que inclusive nos ajuda a caminhar com os outros, mesmo a gente estando em meio à dor. E aí a gente fecha com esse ponto aí. Ó. Por que eu digo que o fogo não é estranho? Porque é o que Pedro vai dizer. Depois você lê em casa o capítulo 4 de 1 Pedro, do 12 até o 19. Mas aqui no verso 12 e 13 diz assim, ó, amados, não se surpreendam. Deus, que luta, não é para a gente ficar surpreendido, não. Com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos.
de Cristo. Então, o que Pedro está dizendo? Gente, não é para ter surpresa. É para até dizer, Senhor, dá força. Porque, de alguma forma, você está experimentando um pouco do sofrimento, né? Com Cristo, para amadurecer em Cristo. E aí, fecha com essa mensagem aqui. Deus não remove o mistério. O sofrimento continuará tendo mistérios. Deus não vai te explicar tudo. Mas ele entra com você dentro do sofrimento e dentro do próprio mistério. E mesmo que você não tenha toda a explicação, porque vai continuar mistério, mas você tem conforto, você tem equilíbrio, você tem firmeza, você tem coragem, você passa pelo mistério como se ele fosse a coisa mais bem explicada do planeta Terra. A jornada da fé não é uma fuga do sofrimento, mas a descoberta da presença de Deus no meio dele. É isso que está escrito lá no pequenininho. Ele não nos dá todas as respostas, mas nos dá a si mesmo. O que você prefere? Resposta de Deus ou Deus? Deus. Então Deus se dá, Deus se entrega. O que ele nos dá é a si mesmo. Ele não nos dá muitas vezes a resposta que a gente quer. Amém, meus irmãos? Então, aqui a gente encerra essa nossa segunda reflexão a respeito do sofrimento, para a gente entender um pouco mais.